Oi! Hoje é a resenha do conto O Bebê de Tarlatana Rosa, de João do Rio. Essa história se passa em pleno carnaval do Rio, contada por Heitor de Alencar para alguns amigos, o Barão de Belfort, Anatólio de Azambuja e Maria da Flor. Estavam eles conversando e se lembraram dos famosos causos de carnaval, as aventuras, a luxúria e um certo perigo que se possa passar durante esses dias de folia. E é então que Heitor resolve contar a aventura que vivera no carnaval daquele ano. Ele saíra pela cidade com outro grupo de amigos, a bordo de um carro e passando de bar em bar, apenas observando a reação das pessoas à folia. Os trajes, o comportamento do pessoal, aquela luxúria toda prestes a explodir. Até que um momento uma figura chama muito a sua atenção. Uma beldade que ele define como o bebê de Tarlatana Rosa. E pela troca de olhares é evidente que o desejo é recíproco e o Heitor não resiste a roubar um beijo daquele bebê. Só que, quando ele beija, ele percebe algo estranho no rosto dela. Mas eu não vou dizer o que é. Os dois se separam e só voltam a se encontrar 1 ou 2 dias depois, ainda dentro do carnaval. Então um outro desejo passa a consumir Heitor de Alencar. Não só o da luxúria, mas daquela curiosidade de tentar descobrir o que é aquela coisa esquisita que ele percebeu no rosto do bebê. Isso é o suficiente para contar essa história, porque se eu contar um pouquinho mais, eu conto tudo. Realmente o conto é bem rapidinho, mas nesse conto vale a pena manter a surpresa do desfecho. Principalmente porque nesse conto a gente não tem muito desenvolvimento de personagem, inclusive do protagonista, o Heitor de Alencar. E claro, vamos manter o suspense, o personagem da bebê também é bem por cima, pra gente não ter muitos detalhes, a gente ficar na dúvida o que é, será que é? Pode ser um homem ali também, né? Afinal, o que há de esquisito no rosto da moçoila, né? O Bebê de Tarlatana Rosa foi escrito por João do Rio em 1910. Esse autor é muito conhecido pela demonstração do que é a figura do carioca. E aqui nesse conto, já que ele trata justamente de uma passagem do carnaval, mesmo que só pontuando aqui e ali, ele também consegue passar um pouco do que é o viver desses 4 dias de folia. É um texto muito rápido e realmente não tem grandes desafios nele. E podemos dizer que ele é o que ele se apresenta como história. É um pequeno caos que aconteceu. E a estrutura dele também passa por isso. Conta-se rapidamente, sem grandes detalhes. Chega-se direto ao ponto, que é o mistério que envolve o protagonista e essa figura misteriosa. E resolvido o mistério, o conto também acaba sem grandes alardes. Uma coisa para se destacar nesse conto, até em comparação com o de ontem, do Machado de Assis, o pai contra a mãe, é que a linguagem aqui nesse texto é um pouco mais rebuscada. Se encontra palavras um pouco difíceis de encontrar por aí. Eu mesmo estranhei 5 palavras, por exemplo. Álgida, porneia, Gianaclis, galarim e o verbo embarafustar. Enquanto você vai lendo, você até tropeça nessas palavras que você não sabe o significado, mas pelo contexto você meio que entende um pouco. Mas, de qualquer forma, soam esquisitas para os nossos ouvidos de hoje em dia, um século depois. Mais de um século depois. E é curioso isso, ontem eu comentei que Machado de Assis é tido como um autor difícil para se iniciar nessa vida de leitor, quando na verdade o texto do Machado é muito mais acessível que esse, por exemplo, do João do Rio. Muito mais palavras incomuns, eu destaquei essas poucas 5 palavras, mas na verdade existem muitas outras, mas é porque eu conheço. Mas se você pega uma pessoa que começou a ler, vai se engasgar com 20 palavras. Mas se fosse com Machado, isso provavelmente não acontecia, porque ele não usa tantas palavras difíceis. Ah, você pode se perguntar, afinal, o que é tarlatana? Não é necessariamente uma palavra incomum como aquelas outras que eu acabei de citar.
talatana é um tipo de tecido. Mas isso é uma questão de repertório. Para pessoas envolvidas com o mundo da moda, não há segredo. Talatana é um tecido. Agora, para quem não conhece, tipo eu, pode pensar mil coisas. Inclusive, pode imaginar que talatana é algo que tem a ver com o mistério. Mas não, é apenas a roupa mesmo que chamou a atenção do Heitor de Alencar lá no meio da multidão. O bebê trajava uma fantasia de talatana na cor rosa. E claro, bebê é só uma gíria. Décadas depois ela podia ser chamada de pãozinho, broto, tigresa, gatinha, ou até, hoje em dia, gostosa, cachorra. Vai saber. Minha avaliação do conto. Eu gostei do conto, ele é interessante, ele realmente desperta uma curiosidade para saber o que está acontecendo. E quando a gente descobre, a gente, opa, é interessante. Mas logo o conto já acaba, não tem nenhum desdobramento. E como eu disse antes, também os personagens não são tão desenvolvidos assim. Talvez seja o caso daqueles contos que você lê, acha interessante, mas vá sumir da memória daqui a alguns dias. Que aliás também é uma das propostas desse projeto de fazer uma resenha de cada um dos contos. O que acontecerá depois que eu ler esses 100 contos? Será que eu vou lembrar de todos eles? Será que, por exemplo, esse, o segundo, eu vou lembrar? Bom, de repente eu posso até esquecer do Machado, que eu gostei bastante. De qualquer forma, para o bebê de Talatana Rosa eu dou 3 asteriscos. Por enquanto é isso. Amanhã mais um conto do livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Até mais!